A festa da traição. O ar no grande salão de baile do palácio da família Vargas era tão denso que quase se podia cortar. Cheirava a uma mistura inebriante de dinheiro antigo e a doçura sufocante dos jasmins. Uma combinação enjoativa da velha riqueza de Porto Alegre e de uma falsidade recém-adquirida. Da sua posição perto das varandas que davam para a Praça da Alfândega, Helena Vargas observava o reflexo da festa no cristal imaculado. Viu os candelabros a brilhar intensamente, os convidados a sussurrar nos seus trajes de corte e vestidos de seda. Mas, acima de tudo, viu o seu marido, Javier, a entrar na sala com uma mulher que não era a sua esposa. A mulher, Isabela, agarrava-se ao seu braço como uma sanguessuga cravejada de joias, a sua risada aguda e triunfante. E naquele instante, Helena soube que o castelo cuidadosamente construído da sua vida estava prestes a desmoronar. Aquilo não era mais uma festa, era um campo de batalha. E ela acabara de ver o inimigo a hastear a sua bandeira, o legado e a jaula de ouro. A família Vargas não era simplesmente rica, era uma dinastia. O seu nome estava gravado nas fundações de bancos, universidades e do Museu Iberê Camargo, em todo o Rio Grande do Sul. A sua casa ancestral, uma mansão de pedra no coração do distinto bairro de Moinhos de Vento, em Porto Alegre, era mais do que uma residência. Era um monumento ao seu legado. Com os seus jardins cuidados que desciam até o recanto privado, a sua biblioteca com painéis de jacarandá que guardava primeiras edições de clássicos e o seu salão de baile que tinha acolhido ministros. A propriedade era um autêntico reino. Durante a última década, Helena Vargas tinha sido a sua rainha silenciosa e discreta. Ela não tinha nascido neste mundo. A sua origem era de meios modestos. Os seus pais eram um professor catedrático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma bibliotecária. Conheceu Javier Vargas na universidade, um romance vertiginoso no qual se deixou levar pelo seu charme e pelo atrativo inebriante do seu mundo. Ela era inteligente, serena e possuía uma graça tranquila que o patriarca da família Dom Fernando Vargas achou revigorante em comparação com as socialites ambiciosas com quem o seu filho costumava sair. Ele deu-lhe a sua bênção e Helena assumiu obedientemente o seu papel. Ela geria o palácio com uma eficiência silenciosa que era frequentemente confundida com a sua missão. Sabia o nome de cada membro do pessoal, a flor favorita de cada dignitário visitante e a temperatura exata a que Dom Fernando tomava a sua infusão noturna. Ela era o motor silencioso que mantinha o Império Vargas a funcionar perfeitamente no domínio doméstico, enquanto Javier cuidava dos aspectos públicos da Indústrias Vargas, fechando negócios e proferindo discursos. Helena garantia que o lar ao qual ele regressava fosse um santuário de ordem perfeita, mas com o passar dos anos, a jaula dourada começou a parecer mais uma prisão. O afeto inicial de Javier tinha arrefecido para uma indiferença cortês e condescendente. Ele via-a não como uma companheira, mas como uma administradora doméstica de alto nível. Dava a sua lealdade como garantida, confundia a sua graça com fraqueza. As suas conversas tornaram-se transacionais, girando em torno de horários, eventos e as necessidades do seu pai. As risadas partilhadas e os sussurros noturnos da sua juventude eram ecos distantes e desvanecidos nos corredores cavernosos da mansão. O seu único verdadeiro aliado na casa era Dom Fernando Vargas. O patriarca, agora com mais de 70 anos, ia lutar contra uma doença degenerativa que o tinha confinado a uma cadeira de rodas.
era um homem de poucas palavras, mas de aguda percepção. Ele tinha construído o seu império a partir do zero e possuía uma habilidade inquietante para ver através das fachadas. Viu a forma como os olhos de Javier evitavam Helena quando lhe falava. Viu a tristeza cansada que por vezes se instalava na sua expressão quando pensava que ninguém a estava a ver. Dom Fernando e Helena forjaram um laço profundo e não verbal. Ela passava horas na biblioteca com ele, lendo em voz alta os seus livros de história favoritos ou simplesmente sentando-se num silêncio confortável enquanto ele trabalhava nas suas memórias. Ela atendia às suas necessidades não por obrigação, mas por afeto e respeito genuínos. Ela via o homem brilhante e formidável por baixo do exterior frágil, e ele, por sua vez, via a espinha dorsal de aço debaixo do seu temperamento gentil. Você tem mais do espírito Vargas do que ele, murmurou Dom Fernando uma tarde, a sua voz fina, mas clara, apontando vagamente na direção do escritório de Javier. O sangue não é tudo, Helena, o caráter é. As palavras tinham sido um bálsamo para a sua alma ferida, mas não mudaram a realidade do seu casamento. Há 2 anos, Isabela Rico entrou nas suas vidas. Era uma executiva de marketing numa empresa que a Indústrias Vargas tinha adquirido. Ambiciosa, bonita de uma forma aguda e predadora e completamente descarada. O romance começou como sussurros e depois tornou-se um segredo a voar. Em breve, Javier parou de tentar escondê-lo completamente. Começou a levar Isabela a eventos corporativos, depois a jantares familiares informais. Cada aparição era uma nova humilhação para Helena. Ela suportou os olhares de pena dos seus amigos e os sorrisos de suficiência e triunfo de Isabela, que aproveitava cada oportunidade para marcar o seu território. Isabela mencionava casualmente uma viagem que ela e Javier tinham feito, uma piada privada que partilhavam ou um detalhe íntimo da sua vida que uma esposa deveria saber. Mas Helena não o sabia. Isabela era um lembrete constante e público do deslocamento de Helena. No entanto, pelo bem de Dom Fernando, Helena manteve a cabeça erguida, recusando-se a dar a Isabela a satisfação de uma cena pública. Ela absorveu a dor, a falta de respeito, a demolição em câmara lenta do seu casamento e continuou em frente. A sua resistência era um ato silencioso de desafio, uma promessa a si mesma de que não se quebraria. Mas ela sabia, com uma certeza que a gelava até aos ossos, que um ponto de ruptura estava a chegar para todos eles, o combate do Gala em Salvador. A gala anual da Fundação Vargas era o evento social da temporada em Salvador. Era uma noite de caridade teatral, onde a elite se reunia para estender cheques, beber fino e reafirmar o seu lugar no topo da cadeia alimentar da sociedade. Mas este ano a gala tinha um significado mais profundo. Era uma celebração dupla. O 30º aniversário da Fundação e, o que era mais importante, o 75º aniversário de Dom Fernando Vargas. Helena tinha supervisionado cada detalhe com cuidado meticuloso. Desde o quarteto de cordas a tocar suavemente no foyer, até aos imponentes arranjos florais de orquídeas brancas e hortênsias, tudo era um testemunho de elegância sóbria, um reflexo dos gostos do próprio Dom Fernando. Ela vestia um tailleur azul marinho clássico de um designer intemporal, sendo as suas únicas joias os brincos de safira, que tinham sido um presente de Dom Fernando há anos. Movia-se entre os convidados que chegavam com uma graça sem esforço, um sorriso caloroso para todos, a sua voz um murmúrio baixo e tranquilizador na crescente maré de conversas. Ela era a anfitriã consumada, o retrato vivo da dignidade Vargas.
A festa estava em pleno andamento quando Javier finalmente fez a sua entrada. Ele não estava sozinho. De braço dado com ele estava Isabela Rico, envolta num vestido vermelho sangue berrante que tinha um decote perigosamente baixo na frente e ousadamente alto nas costas. Era um vestido concebido para ser notado, para gritar, a pedir atenção numa sala que sussurrava. Os seus diamantes eram maiores, a sua maquilhagem mais pesada, a sua risada mais alta do que a de qualquer outra pessoa. Era uma mancha de tinta barata na tela de um velho mestre. Um silêncio espalhou-se pelo salão de baile quando entraram. As conversas pararam, os olhos moveram-se de Helena para Javier e Isabela, e depois desviaram-se rapidamente. Uma coisa era ir com uma amante a um restaurante ou a uma discoteca. Outra muito diferente era trazê-la à celebração do aniversário do patriarca, ao próprio coração da casa da família. Era uma declaração de guerra. Javier, há que reconhecer, ficou momentaneamente desconfortável. Teve a decência de evitar o olhar da sua esposa, com os olhos fixos em algum ponto sobre o seu ombro. Mas o sorriso de Isabela era de triunfo puro e venenoso. Ela examinou a sala como se fosse a nova rainha, os seus olhos finalmente pousando em Helena. Ela apertou o seu aperto no braço de Javier, um gesto possessivo para que todos vissem. Helena sentiu 100 pares de olhos sobre ela, à espera que ela desmoronasse, que gritasse, que fizesse uma cena. Sentiu o sangue a fugir do seu rosto. Mas o seu treino, os seus anos de compostura praticada, prevaleceram. Endireitou as costas, levantou o queixo e manteve-se firme. Não permitiria que aquela mulher destruísse uma noite dedicada a Dom Fernando. Viu o seu cunhado, Roberto, e a sua esposa, Clara, a lançar-lhe um olhar de horror compassivo. Clara começou a aproximar-se dela, mas Helena fez um ligeiro, quase imperceptível, movimento negativo com a cabeça. Agora não piore as coisas. O seu coração batia contra as suas costelas, um pássaro frenético preso numa gaiola da sua própria criação. Observou Javier a guiar Isabela para o bar central, passando pelo seu pai, que estava sentado numa poltrona grande perto da lareira, observando a sala com olhos cobertos e perspicazes. A expressão de Dom Fernando era indescritível, mas Helena conhecia-o o suficiente para ver o brilho de profunda desilusão, a tensão do seu maxilar. Ele tinha visto a entrada e tinha visto a covardia do seu filho. A noite continuou. Cada minuto um exercício de autocontrolo insuportável para Helena. Continuou com os seus deveres, falando com doadores, dirigindo o pessoal e garantindo que Dom Fernando estivesse confortável, tudo enquanto era dolorosamente consciente da presença de Isabela. A mulher era uma força gravitacional de interrupção, arrastando Javier para a sua órbita e deixando um rasto de silêncio incômodo por onde passava. Movia-se de grupo em grupo, apresentando-se com uma confiança que roçava a arrogância, a sua voz a ecoar pela sala, enquanto deleitava as pessoas com histórias que invariavelmente apresentavam as suas joias. Helena sentiu que se dissociara, observando a cena como se fosse uma peça de teatro. Ali estava a esposa obediente, o marido adúltero, a amante vulgar, o patriarca observador. O guião parecia velho, cansado e profundamente humilhante. Ela tinha interpretado o seu papel com tranquila dignidade durante 2 longos anos. Mas naquela noite, as luzes do palco pareciam insuportavelmente quentes, o olhar do público insuportavelmente pesado. Algo tinha de ceder. As fundações do seu mundo cuidadosamente gerido estavam a rachar, e ela podia ouvir o estrondo do seu iminente colapso. O momento da ignição chegou como costuma acontecer de um incidente trivial.
Helena estava perto da cadeira de Dom Fernando, perguntando-lhe em voz baixa se ele precisava de alguma coisa, quando um dos empregados mais jovens, um rapaz nervoso, chamado Léo, bateu acidentalmente num convidado ao transportar uma bandeja de taças de champanhe. Uma das taças virou-se, salpicando algumas gotas de champanhe na manga do vestido carmesim de Isabela. "Oh, lamento muito, senhora", gaguejou Léo, o seu rosto vermelho de mortificação, enquanto procurava um guardanapo. Isabela encolheu-se como se tivesse sido agredida. "Olhe por onde anda, desastrado!" espetou ela, a sua voz aguda o suficiente para atravessar a música ambiente e a conversa. Vários convidados próximos viraram-se para olhar. Helena avançou instintivamente, os seus instintos de anfitriã ativando-se. "Está tudo bem, Léo", disse ela suavemente, colocando uma mão reconfortante no braço do jovem antes de se virar para Isabela. "Foi apenas um pequeno acidente. Tenho a certeza de que secará sem manchar." O seu tom era educado, neutro, com a intenção de apaziguar. Mas Isabela não estava interessada em apaziguar. Ela procurava um palco, um momento para afirmar o seu domínio sobre Helena. E este era-o. Olhou para Helena de cima a baixo com um escárnio desdenhoso, absorvendo o vestido simples e elegante e a autoridade tranquila com que ela tinha falado. "Você deve saber muito sobre limpar desastres, não é?" disse Isabela, a sua voz a transbordar de condescendência. Virou-se para Javier, que acabara de se aproximar para ver o tumulto. Enganchou o seu braço no dele, colando-se a ele. "A sério, Javier, por que é que a mantém por perto? O pessoal pago é mais útil." Ela fez uma pausa e a sua voz subiu a um tom que ecoou no silêncio. "Diga à sua pequena criada para me trazer outra taça de champanhe e desta vez certifique-se de que ela não a derrama." A palavra ficou suspensa no ar, feia e obscena. Criada. Todo o salão de baile pareceu calar-se de uma só vez. O quarteto de cordas vacilou. Um violino guinchou no silêncio repentino antes de parar completamente. Todas as cabeças se viraram. Todos os olhos se fixaram no quadro perto da lareira. A esposa humilhada, a amante triunfante, o marido fraco e o patriarca silencioso. Helena sentiu a palavra como um golpe físico. Foi a culminação de cada insulto silencioso, cada fim de semana roubado, cada olhar de pena que ela suportara durante 2 anos. Toda a sua dor, a sua raiva, a sua sensação sufocante de injustiça fundiram-se num único e cego ponto de fúria incandescente. Por uma fração de segundo, viu-se a avançar. Sentiu a satisfação imaginada de apagar o sorriso presunçoso do rosto de Isabela, mas não o fez. Em vez disso, uma calma estranha e terrível apoderou-se dela. A sua respiração acalmou-se. As suas mãos, que se tinham cerrado em punhos ao lado do corpo, relaxaram lentamente. Encontrou os olhos cruéis e brilhantes de Isabela com um olhar tão frio e claro como o gelo. Ela não precisava de gritar. O seu silêncio era uma arma em si mesma. Javier parecia completamente perdido. Olhou para o rosto duro e expectante de Isabela e para o rosto assustadoramente sereno de Helena. Abriu a boca e depois fechou-a, como um peixe a debater-se por ar. Ele não fez nada, não disse nada. A sua inação foi uma confissão, um veredito, uma traição final e imperdoável. Ele não era o seu marido, era simplesmente o homem com quem ela estava casada. O sorriso de Isabela alargou-se. Pensou que tinha ganho. Tinha denegrido publicamente a sua rival, selando-a com um insulto definitivo neste mundo de classe e estatuto. E Javier não a tinha defendido. Na sua mente, a batalha tinha terminado,
Mas ela tinha cometido um erro de cálculo fatal. Ela tinha encenado a sua cena para a audiência errada. Pensou que a pessoa mais poderosa na sala era Javier, o herdeiro aparente. Tinha esquecido o rei. Da poltrona, Dom Fernando Vargas começou a mover-se. Um suspiro coletivo percorreu a sala quando Dom Fernando, com uma força que parecia desafiar a sua condição frágil, se levantou da sua cadeira. Fez um sinal para que o mordomo preocupado, que correu para o seu lado, se afastasse, os seus olhos a arder com um fogo frio, fixos na cena à sua frente. O único som no salão de baile morto e silencioso foi o suave bater do seu cajado no chão de mármore enquanto ele dava 2 passos deliberados e instáveis preto à frente. Todo o poder, toda a autoridade na sala, que momentaneamente se tinha deslocado para Isabela, recuou e concentrou-se nele. Ignorou Helena e o seu filho. O seu olhar caiu diretamente e com um peso esmagador sobre Isabela Rico. «Senhorita Rico», começou ele. A sua voz não era alta, mas ecoou em cada canto da sala com a força de um juiz ao proferir uma sentença. Durante 2 anos tolerou a sua presença nas franjas da minha família. Observei-a operar. Pensei que o capricho do meu filho era um lapso temporário num julgamento. De outra forma, sólido. Parece que me enganei em todos os aspectos. A expressão de suficiência de Isabela vacilou, substituída por um lampejo de incerteza. Dom Fernando, eu... Ele levantou uma única mão trêmula e ela calou-se. Você entra na minha casa, uma casa construída sobre 3 gerações de integridade e trabalho árduo, continuou ele, a sua voz tingida de desprezo. Você veste um vestido pago com o dinheiro da minha família, bebe o champanhe da minha família e pisa os solos da minha família. E a partir desta posição de profundo privilégio, um privilégio que não fez nada para ganhar, você ousa insultar a única pessoa nesta sala que demonstrou mais caráter, mais graça e mais dignidade do que você possivelmente pode compreender. Deu mais um passo, mais perto agora, os seus olhos percorrendo-a, dos seus sapatos caros ao seu cabelo perfeitamente penteado. Você confunde riqueza com classe, confunde arrogância com força. Você vê esta casa, esta família, como um prêmio a ganhar, uma corporação a ser tomada. Você é um parasita, senhorita Rico, e acaba de revelar a profundidade da sua própria vulgaridade a todos. O rosto de Isabela, antes uma máscara de triunfo, tinha empalidecido para um branco doentio. Olhou para Javier em busca de apoio, mas ele ficou congelado, o seu rosto uma máscara de horror, enquanto via o seu pai desmantelar sistematicamente a sua amante. Dom Fernando virou então o seu olhar penetrante para o seu filho. A desilusão nos seus olhos era algo tangível, uma força que fez Javier recuar fisicamente. E você, disse Dom Fernando, a sua voz agora cheia de uma raiva profunda e triste. Meu filho, eu vi você transformar-se num estranho. Você tem uma esposa de caráter impecável, uma mulher que o apoiou, cuidou de você e atendeu ao seu pai na sua velhice com uma ternura que você nunca demonstrou. Uma mulher que suportou as suas humilhações públicas com um estoicismo que deveria ter lhe dado vergonha para ser um homem melhor. Ele acenou com seu cajado na direção de Helena, que estava imóvel como uma estátua, com lágrimas a escorrerem silenciosamente pelas suas faces. Olhe para ela, Javier, olhe para a mulher que você descartou por isto. O nojo na sua voz ao olhar para Isabela era absoluto. Você não só quebrou os seus votos com ela, declarou Dom Fernando, a sua voz a elevar-se em força,
Você quebrou a minha confiança, desonrou o nosso nome. Você pensa que, porque tem o apelido Vargas, tem direito à fortuna Vargas, a esta casa, a este legado? Você nunca entendeu. O nome não é um privilégio, é uma responsabilidade que você falhou espetacularmente em cumprir. A repreensão pública foi brutal, cirúrgica e completa. O rosto de Xavier estava lívido. Já não era o poderoso herdeiro da Indústrias Vargas. Era uma criança a ser repreendida pelo seu pai à frente de todos os seus pares. A dinâmica de poder de toda a sua vida acabara de ser desfeita irrevogavelmente. Dom Fernando respirou fundo e, trêmulo, apoiando-se pesadamente no seu cajado. Parecia exausto, mas os seus olhos estavam claros e decididos. Ele tinha proferido o seu julgamento. Agora era a hora da sentença. «Senhor Lozano!» chamou ele, a sua voz a ressoar com autoridade. «Se fosse tão amável, por favor!» Um homem corpulento e de cabelo prateado num fato sóbrio, o advogado de longa data da família, adiantou-se da beira da multidão, carregando uma pasta de couro. O ato final estava prestes a começar. O veredicto do rei. Walter Lozano, o advogado da família Vargas há mais de 40 anos, navegou através do mar de convidados atordoados que se abria à sua passagem. O seu rosto era uma máscara profissional de neutralidade, mas os seus olhos tinham um brilho do que só poderia ser descrito como uma sombria satisfação. Aproximou-se de Dom Fernando Vargas e entregou-lhe a pasta de couro cor de mogno. Dom Fernando pegou nela com mão firme, não a abriu imediatamente. Em vez disso, examinou a sala, o seu olhar percorrendo os rostos chocados dos seus amigos, sócios de negócios e familiares. Não era apenas um pai a repreender o seu filho. Era um rei a celebrar corte, a garantir que o seu decreto fosse presenciado por todos. Esta casa começou, disse ele, a sua voz a ressoar com um poder tranquilo que exigia atenção absoluta. É mais do que tijolos e argamassa. É o coração da nossa família. O meu avô colocou a primeira pedra com as suas próprias mãos. O meu pai encheu estas salas de arte e música. Eu enchi-as com os meus próprios filhos, esperando que eles entendessem o que este lugar representa: estabilidade, honra e legado. É um testemunho de que o que construímos deve perdurar. Fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar. Os seus olhos encontraram os de Javier novamente e já não estavam cheios de raiva, mas de uma finalidade profunda e cortante. Um legado não é transmitido apenas pelo sangue, disse Dom Fernando, a sua voz clara e inabalável. Deve ser ganho, deve ser respeitado, deve ser nutrido. Você, Javier, tratou esta casa como um hotel e a sua proprietária como uma porteira. Você não compreende o seu valor e, portanto, já não é digno da sua administração. Depois, virou-se para Helena. A dureza da sua expressão suavizou-se, substituída por um olhar de profundo afeto paternal e profundo respeito. Chamou-a com um suave aceno de cabeça. Helena moveu-se como num sonho, avançando até estar diretamente à sua frente. Olhou para as suas mãos, incapaz de encontrar o seu olhar, sobrecarregada pela defesa repentina e feroz da sua honra. «Helena», disse Dom Fernando, a sua voz agora gentil, «por favor, olhe para mim». Lentamente ela levantou a cabeça. Os seus olhos eram gentis, e nas suas profundezas viu uma validação da qual tinha estado faminta durante anos. «Durante 10 anos», disse ele falando com ela, mas garantindo que todos pudessem ouvir. «Você tem sido a verdadeira guardiã da alma desta família. Você cuidou desta casa não como uma administradora,
mas como uma guardiã. Você cuidou de um homem idoso com paciência e amor. Você suportou a traição com uma força que eu só posso admirar. Você demonstrou lealdade, graça e resistência perante uma profunda falta de respeito. Você, minha querida, entende o que significa ser uma Vargas muito melhor do que o meu próprio filho jamais o fez. Abriu a pasta de couro. Lá dentro, aninhado num leito de cetim azul escuro, havia um documento grosso amarrado com uma fita. Ele levantou-o com cuidado. As leis dos homens dizem que o que é meu eu posso passar ao meu filho, declarou Dom Fernando. Mas as leis da decência e da justiça exigem que o que é ganho seja entregue ao digno. Estendeu o documento. Isto, anunciou ele, a sua voz a ecoar com triunfo, é a escritura de propriedade do Palácio Vargas. Cada metro quadrado desta terra, cada pedra desta mansão, cada móvel e peça de arte dentro das suas paredes, passei os últimos 6 meses a trabalhar com o Sr. Lozano para transferir a propriedade única e inabalável. Tudo está legal e irrevogavelmente no seu nome. Com efeito imediato, colocou a escritura nas mãos trêmulas de Helena. Esta casa, proclamou Dom Fernando Vargas, a sua voz a ribombar através do silêncio atônito, pertence à sua verdadeira dona. Helena olhou para o documento. O seu nome, Helena Morgan Vargas, estava escrito em negrito, com letra clara. Era real. O peso do papel nas suas mãos era o peso da liberdade, da justiça, de um futuro que ela nunca se tinha atrevido a imaginar. A jaula dourada era dela, e agora ela tinha a chave. Durante um longo momento, o único som foi a respiração contida de mais de 100 pessoas. Então o silêncio foi quebrado. Ah, não! Gritou Isabela. A sua voz, um som cru e feio. Isso é impossível. É o direito de nascença dele. Javier, faça alguma coisa! Javier estava branco como giz, com a boca aberta. Olhou da escritura nas mãos de Helena para o rosto resoluto do seu pai, a sua mente a lutar para processar a mudança catastrófica que acabara de ocorrer. A mansão, a peça central da sua herança, o símbolo da sua identidade, tinha desaparecido, entregue à esposa que ele tinha ignorado. Pai, você não pode, balbuciou a sua voz fraca e suplicante. Este é o nosso lar, corrigiu Dom Fernando friamente. Era o nosso lar, agora é o lar de Helena. Você é um convidado aqui, assim como a sua companheira. Helena finalmente levantou os olhos do documento. O choque estava a recuar, substituído por uma onda de empoderamento tão potente que era vertiginosa. As lágrimas no seu rosto tinham secado, e os seus olhos, quando encontraram os de Isabela, já não eram suaves e perdoadores. Eram pedaços de safira, duros e brilhantes. Deu um passo em direção a Isabela, que ainda se agarrava ao braço de Javier como uma mulher a afogar-se. Eu acho, disse Helena, a sua voz perfeitamente calma e nivelada, cortando a crescente histeria de Isabela, que a festa acabou. Ela segurou a escritura ligeiramente. Como dona desta casa, devo pedir-lhe que se vá. Fez uma pausa para lhe dar efeito. Agora, Isabela olhou fixamente para ela, o seu rosto uma máscara contorcida de descrença e raiva. Você não pode fazer isto, Javier. Mas Javier era um homem quebrado. Estava a olhar para ela como se a estivesse a ver pela primeira vez, não como um acessório da sua casa, mas como uma mulher que detinha todo o poder. O olhar de Helena voltou-se para ele. Os anos de dor, de sofrimento silencioso, estavam nos seus olhos, mas também havia uma finalidade inabalável. Você também, Javier, disse ela, a sua voz desprovida de emoção. Você desonrou-me na minha casa pela última vez. Arrume as suas coisas.
Farei com que o pessoal leve as suas malas para a casa do caseiro. Você tem 1 hora. Helena, por favor, suplicou ele, dando um passo na direção dela. Podemos falar sobre isso. Não resta nada para falar, respondeu ela, virando-lhe as costas, um gesto de descarte mais absoluto do que qualquer argumento. Chefe de segurança, por favor, acompanhe a senhorita Rico e o Sr. Vargas para fora das instalações. 2 homens corpulentos em fatos discretos e escuros materializaram-se, movendo-se com eficiência silenciosa. Um colocou uma mão firme no braço de Isabela. Ela tentou livrar-se. A sua voz elevou-se num grito agudo. Tirem-me as mãos de cima! Javier, não os deixe fazer isto! Mas Javier não se mexeu. Simplesmente ficou a olhar para a vida que acabara de perder. O segurança guiou firmemente a Isabela, resmungando e furiosa, em direção à entrada principal. O outro segurança ficou pacientemente ao lado de Javier. Senhor derrotado, Javier virou-se e começou a longa e humilhante caminhada para fora da sua própria casa, seguido pelo segurança. Os convidados afastaram-se para os deixar passar, os seus rostos uma mistura de choque, pena e uma certa satisfação sombria. O drama tinha terminado e uma nova ordem tinha sido estabelecida. Quando os grandes portões de carvalho se fecharam atrás deles, um aplauso disperso irrompeu, iniciado pela tia de Javier, uma mulher formidável que sempre tinha desprezado Isabela. Em breve, toda a sala estava a aplaudir. Não estavam apenas a aplaudir pelo drama, estavam a aplaudir Helena. Reconheceram a força silenciosa que ela tinha demonstrado durante anos e a justiça poética que acabavam de testemunhar. Helena manteve-se de pé, a escritura firmemente segura na mão. Deu um pequeno e agradecido aceno de cabeça a Dom Fernando, que parecia exausto, mas profundamente contente. Ele tinha assegurado o seu legado ao colocá-lo nas mãos mais capazes. Ele não tinha perdido um filho, tinha coroado uma rainha. Helena virou-se para os seus convidados, um sorriso lento e genuíno a chegar finalmente aos seus lábios. Se me dão licença, disse ela, a sua voz clara e forte. Tenho alguns assuntos domésticos para resolver. O novo reinado e o velho inimigo. A segunda batalha, o ressurgir do rancor. Passou-se 1 ano. As estações mudaram, pintando os terrenos da propriedade Vargas com os verdes vibrantes do verão, os tons ardentes do outono e o branco austero e elegante do inverno. Sob a administração de Helena, a mansão estava mais viva do que nunca. Já não era um museu silencioso de riqueza herdada, mas um centro de propósito e cultura. A Fundação Helena Vargas para Mulheres nas Artes tinha se tornado um sucesso retumbante. A sua gala anual, um evento celebrado não pela sua exclusividade, mas pelo seu impacto genuíno. Helena tinha encontrado a sua voz, o seu propósito e uma satisfação profunda e tranquila que a tinha iludido durante muito tempo. Dom Fernando, embora fisicamente mais fraco, manteve-se mentalmente lúcido. Os seus dias passavam-se na biblioteca banhada pelo sol. Helena lia-lhe frequentemente o seu laço, o núcleo estável e inabalável do novo lar. Ele observava-a comandar a sua nova vida com profundo orgulho paternal. Tinha tomado a decisão certa. Tinha assegurado o seu legado, apostando no caráter sobre a linhagem, e a sua aposta tinha dado frutos. Os fantasmas de Javier e Isabela pareciam ter se desvanecido. Após a conclusão do divórcio, foi relatado que Javier se tinha mudado para a Costa do Sol. Lambendo as suas feridas e vivendo uma vida mais tranquila com o seu trust fund, agora significativamente reduzido, Isabela tinha desaparecido completamente das páginas sociais.
Pela primeira vez em 10 anos, Helena sentiu uma sensação de paz, uma crença de que o passado tinha finalmente ficado para trás. Mas o passado nunca desaparece por completo. Simplesmente está à espera de uma oportunidade para se reafirmar. Tauan, a oportunidade chegou numa terça-feira de manhã de outubro, entregue por um mensageiro. Era um envelope grosso e formal, com o cabeçalho de um prestigiado escritório de advogados de Barcelona que ela não reconheceu. Dentro, aninhado entre páginas de denso tecnicismo legal, havia uma petição apresentada no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. O peticionário era Javier Vargas, o réu era Helena Vargas, e a alegação era que a transferência da propriedade Vargas era nula e sem efeito. Javier estava a processá-la. Não só exigia uma parte do ativo, como exigia tudo. Os motivos eram tão insidiosos como cruéis. Alegava que no momento da assinatura, o seu pai, Dom Fernando Vargas, estava a sofrer de diminuição da capacidade mental e foi vítima de influência indevida pela sua então nora. A petição pintava um quadro vil. Retratava Helena não como uma cuidadora devota, mas como uma caça-fortunas astuta e manipuladora que se tinha aproveitado de um homem idoso doente e vulnerável. Detorcia cada uma das suas bondades num ato calculado de ganância. Alegava que ela tinha isolado sistematicamente Dom Fernando do seu próprio filho, envenenando a sua mente contra o seu herdeiro legítimo para tomar o maior tesouro da família para si. Helena leu as palavras, e o mundo tranquilo e ordenado que tinha construído começou a tremer. A fúria que se levantou nela era fria e aguda. Isto não era o rogo desesperado do homem quebrado que tinha sido escoltado para fora da sua casa. Este era um assalto calculado e venenoso, concebido para destruir não só a sua posse da casa, mas a sua reputação, o seu caráter e as próprias fundações da sua nova vida. Ele estava a tentar reescrever a história, apresentando-se como a vítima e a ela como a vilã. A sua primeira chamada foi para Walter Lozano. A voz do velho advogado era sombria. «Eu temia que isto pudesse acontecer, Helena», disse ele. «Um animal encurralado é perigoso. Javier não tem nada a perder e um mundo a ganhar. Os seus advogados são tubarões. Isto será feio». A feiura começou quase imediatamente. A notícia do processo vazou para a imprensa e, de repente, a narrativa que outrora a tinha favorecido começou a lascar-se. Artigos sensacionalistas apareceram com manchetes especulativas. Guerra familiar Vargas? A esposa cuidadora enganou o patriarca doente. Fotos antigas dela e de Javier em tempos mais felizes foram retiradas, justapostas com fotos dela, agora, com aparência serena e poderosa nos eventos da fundação. A insinuação era clara. Pior ainda foi a reação dentro da família. O irmão de Javier, Roberto, e a sua esposa Clara, que tinham aplaudido a sua vitória na gala, agora chegaram à mansão, com rostos marcados pela preocupação. Helena, sabemos que isto é absurdo, começou Roberto, mexendo-se desconfortavelmente no salão formal. Estivemos lá. Vimos o que aconteceu, mas uma batalha judicial pública, as coisas que Javier está a alegar, arrastarão o nome da família para a lama. Ele está a arrastar o meu nome para a lama, corrigiu Helena, a sua voz acerada. Ele está a acusar-me de ser uma ladra comum? É claro que sim, acrescentou Clara rapidamente, o seu tom tranquilizador. Mas os seus advogados vão citar os registros médicos de Dom Fernando. Vão forçá-lo a testemunhar, a ser avaliado pelos seus médicos. Pense no estresse para ele na sua condição. Não há outra maneira. Um acordo, talvez? Dê a Javier uma parte do valor.
o suficiente para que ele vá embora. Helena olhou fixamente para eles, uma onda de profunda desilusão a inundá-la. Tinha pensado que eram os seus aliados, mas a sua lealdade era a imagem pública impecável da família, não a ela, nem mesmo a verdade. Viam-na não como a parte lesada, mas como um obstáculo para uma resolução tranquila e limpa. Queriam que ela pagasse ao homem que a tinha maltratado e humilhado durante anos, simplesmente para evitar um escândalo. Não, disse Helena, a palavra final e absoluta. Não haverá acordo. Não vou pagar ao meu agressor nem um único real pelo privilégio de ser difamada por ele. O seu pai sabia exatamente o que estava a fazer, e os seus desejos eram perfeitamente claros. Não vou permitir que Javier profane o legado do seu pai e a minha honra só para evitar alguma má imprensa. Roberto e Clara trocaram um olhar de frustração. Helena, seja razoável. E estou a ser razoável, interrompeu a ela, levantando-se para sinalizar o fim da conversa. Estou a defender a verdade. Javier começou esta guerra. Eu pretendo terminá-la. A prova definitiva e o cheque-mate. Depois de eles se terem ido, a vasta casa pareceu silenciosa e imponente mais uma vez. A batalha, que ela pensou ter vencido há um ano, tinha se revelado ser apenas a salva inicial. A guerra real estava prestes a começar, e desta vez ela não estava a lutar apenas por uma casa, mas pela sua própria identidade. Caminhou até a biblioteca, onde Dom Fernando dormitava na sua cadeira de rodas, com um livro aberto no seu colo. Observou a subida e descida suave do seu peito e sentiu uma onda de resolução protetora. Javier queria uma briga. Ele tinha se esquecido com quem estava a lidar. Lembrava-se da esposa tranquila e submissa. Estava prestes a reencontrar a mulher que agora era dona do seu mundo. A batalha legal começou a sério, um processo exaustivo de depoimentos e pedidos de descoberta. Os advogados de Javier foram implacáveis. Citavam anos de registros financeiros, listas de pessoal doméstico e e-mails privados, procurando qualquer pedaço de evidência que pudessem manipular para se adequar à sua narrativa. A peça central da sua estratégia foi o depoimento de Helena em si. Sentaram-se um em frente ao outro numa sala de conferências estéril, com painéis de madeira em Bilbao. Javier estava lá, parecendo mais magro, mais duro, os seus olhos cheios de um fogo ressentido. Evitou olhá-la diretamente, sussurrando ao seu advogado principal, um homem com um sorriso predatório chamado Marcos Torres. Durante 6 horas, Torres interrogou Helena. Foi condescendente, invasivo e profundamente pessoal. Trouxe à tona a sua origem modesta, insinuando que se tinha casado com Javier por dinheiro. Perguntou sobre cada compra importante que ela tinha feito, cada viagem que tinha feito. Detorceu a sua gestão do lar numa campanha para controlar todos os aspectos da vida de Dom Fernando. Não é verdade, senhora Vargas, troçou Torres num momento dado. Nem que você demitiu sistematicamente o pessoal leal ao senhor Javier Vargas e o substituiu por pessoas leais apenas a você. Substituiu o pessoal que era incompetente ou desrespeitoso, replicou Helena calmamente, com as mãos cruzadas sobre a mesa. A minha lealdade era para com o bom funcionamento da casa e o bem-estar do meu sogro, que era o dono da casa. O seu sogro, a quem você admite que estava gravemente doente, atacou Torres, tão doente de facto que era fácil de confundir, fácil de manipular. O meu sogro era fisicamente frágil, mas a sua mente estava e está afiada como uma navalha, disse ela, a sua voz como gelo. Um facto que você em breve descobrirá. Durante toda a terrível experiência, Helena permaneceu inabalável.
A mulher que outrora estremeceu perante uma palavra dura, agora enfrentava cada ataque com desenvoltura e precisão. Respondeu a cada pergunta com a verdade simples e sem adornos. A sua compostura claramente deixou Javier nervoso e frustrou o seu advogado. Esperavam que ela desmoronasse, que se tornasse emocional e contraditória. Tinham-na subestimado por completo. Após o depoimento, Helena reuniu-se com Walter Lozano. «Eles não têm nada, Helena», assegurou-lhe o advogado. «É tudo insinuação, mas todo o caso deles se baseia em convencer um juiz de que a mente de Dom Fernando estava a falhar. Eles vão pressionar por uma audiência de competência ordenada pelo tribunal». «Será um circo», disse Helena, com um olhar de tranquila determinação nos seus olhos. «Dom Fernando e eu preparamo-nos para isto. Javier pensa que o seu pai é o seu peão. Ele esqueceu-se de que ele sempre foi o melhor jogador no jogo». Uma semana depois, Helena instruiu Lozano a fazer uma oferta ao advogado da parte contrária. Não era um acordo, era um convite. Convidou Javier, Roberto e os seus respectivos advogados para uma reunião privada no Palácio Vargas. O propósito, declarou, era apresentar novas provas que anulariam o seu processo. A curiosidade e a arrogância levaram-nos a aceitar. Chegaram na tarde seguinte, reunindo-se na grande biblioteca, o coração do domínio de Dom Fernando. O próprio Dom Fernando não estava presente. Helena tinha insistido que ele não fosse submetido ao estresse. Javier entrou na sala com arrogância, assumindo que o convite era um sinal de fraqueza, um prelúdio para uma oferta de acordo. Roberto e Clara pareciam simplesmente ansiosos, na esperança de mediar para pôr fim à humilhação pública da família. «Obrigada a todos por virem», começou Helena, de pé em frente à grande secretária de Mogno. «Vocês puseram o meu caráter e, o que é mais grave, o estado cognitivo de Dom Fernando em julgamento. Acusaram-me de manipular um homem idoso frágil. Antes de prosseguirmos com esta farsa no tribunal, pensei que seria justo que ouvissem a própria vítima. Marcos Torres troçou. Se pensa que colocar um homem doente no estrado para dar uma declaração arranjada vai ajudar o seu caso. Oh, ele não vai subir ao estrado, disse Helena, apontando para um grande ecrã de televisão que tinha sido discretamente instalado na parede. Ele já o fez. Carregou num botão de um controlo remoto. O ecrã ganhou vida. Mostrava Dom Fernando Vargas sentado naquela mesma biblioteca, na sua poltrona favorita. Parecia frágil, sim, mas os seus olhos estavam claros, inteligentes e penetrantes. Estava a olhar diretamente para a câmara. A marca de data e hora no canto do ecrã lia 18 horas em ponto da noite da gala, apenas 2 horas depois de ter assinado os documentos finais de transferência da escritura com Walter Lozano, que estava sentado logo fora de plano. «Eu sou Dom Fernando Vargas», começou ele, a sua voz rouca, mas firme. «Estou a gravar esta declaração pela minha própria vontade, em pleno uso das minhas faculdades, para esclarecer o raciocínio legal e moral por detrás da minha decisão de transferir o título da minha casa para a minha nora, Helena Morgan Vargas». O rosto de Javier empalideceu. Roberto inclinou-se, a sua expressão congelada em choque. «O meu filho Javier», continuou Dom Fernando, o seu olhar inabalável, acredita que esta casa é o seu direito de nascença. Um direito de nascença é um conceito para reis e tolos. No mundo real, as coisas de valor devem ser ganhas, ou pelo menos, respeitadas. Javier não fez nenhuma das duas coisas. Dom Fernando, então, sistematicamente e com uma precisão devastadora, relatou os anos de negligência de Javier, a sua crueldade casual para com Helena
e a sua profunda falta de caráter. Trazer aquela mulher, Isabela Rico, à minha casa na noite do meu aniversário não foi apenas um insulto à sua esposa. Foi uma demonstração final da sua patética fraqueza. Não se pode confiar num homem que não consegue controlar os seus próprios impulsos básicos para ser o administrador de um legado. Permitam-me ser perfeitamente claro para qualquer tribunal ou qualquer pessoa que possa questionar o meu estado mental. Isto não foi um ato de raiva, foi um ato de clareza. Observei Helena durante 10 anos. Vi a sua integridade, a sua força, a sua compaixão. Ela honrou as responsabilidades que Javier evitou. Ela demonstrou mais caráter Vargas do que ele jamais demonstrou. A casa não é uma recompensa, é um reconhecimento de quem ela é. Depois, o olhar de Dom Fernando pareceu suavizar-se, mas as suas palavras ficaram mais agudas. E ao meu outro filho, Roberto, disse ele, e Roberto estremeceu visivelmente. Pode perguntar-se por que é que não lhe passei a propriedade. É porque a sua característica definidora sempre foi a evitação do conflito. Você é um bom homem, mas não é forte. Você teria agradado a Javier, você teria vendido a propriedade para manter a paz. Você não teria lutado por ela. Helena vai lutar por ela. O vídeo terminou. Dom Fernando Vargas, a partir do passado, tinha emitido o julgamento final e inexpugnável. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas por um pequeno e sufocado som de Javier. Olhou para o ecrã em branco, o seu rosto cinzento. Tinha estado tão certo da fraqueza do seu pai, tão convencido da sua própria vitimização. Em 5 minutos, o seu pai tinha desmantelado todo o seu caso, todo o seu sentido de si mesmo. Com a verdade fria e dura, Helena manteve-se em silêncio, permitindo que o peso das palavras de Dom Fernando preenchesse a sala. Não havia triunfo no seu rosto, apenas uma triste finalidade. Marcos Torres foi o primeiro a falar, a limpar a garganta. Isto é muito pouco ortodoxo, mas convincente. Ele sabia, como todos na sala, que o vídeo era uma bala de prata. Nenhum juiz decidiria contra uma evidência tão clara e convincente da intenção e lucidez de Dom Fernando. O processo estava morto. Na manhã seguinte, os advogados de Javier retiraram formalmente a petição. Acabou. Javier deixou a mansão nesse dia sem mais uma palavra. Roberto e Clara aproximaram-se de Helena antes de partirem, os seus rostos humilhados. Você tinha razão, Helena, disse Roberto, a voz carregada de arrependimento. Sobre mim, sobre tudo. Perdoe-nos por duvidar de você. Helena simplesmente acenou com a cabeça. A guerra finalmente, de verdade, tinha terminado. Ela tinha lutado pela sua casa, pela sua honra e pelo legado de Dom Fernando. E tinha vencido. De pé, sozinha na silenciosa biblioteca, olhou pela janela para os extensos jardins. Os ecos do passado tinham se desvanecido, substituídos pela promessa de um futuro que ela construiria nos seus próprios termos. Um futuro construído não sobre o direito de nascença, mas sobre o caráter. Conclusão. E chamada à ação. No fundo, esta não é apenas uma história sobre um marido infiel ou uma esposa desprezada. É uma história sobre a verdadeira natureza do valor. Isabela e Javier viam valor no dinheiro, no estatuto e na paixão fugaz. Mas Dom Fernando e Helena entenderam que o valor real reside no caráter, na lealdade e na dignidade silenciosa. O Palácio Vargas não era apenas um prêmio, era um símbolo e finalmente foi confiado à pessoa que apreciava o que representava. A vitória de Helena não foi apenas obter a casa, foi a poderosa afirmação
de que a sua força silenciosa valia mais do que todo o privilégio herdado de Javier e toda a ambição ruidosa de Isabela. Ela provou que, às vezes, a pessoa mais poderosa na sala não é aquela que grita mais alto, mas sim aquela que pacientemente ganhou o direito de proferir a última palavra. Interação e chamada à ação. A sua opinião conta. Acha que Dom Fernando agiu corretamente ao escolher o caráter acima da sua própria linhagem? O que teria feito no lugar de Helena ao ouvir a palavra criada no salão? Deixe-nos a sua opinião nos comentários. Se esta história ressoou consigo e o fez sentir que a justiça poética existe, por favor, dê um like a este vídeo e partilhe-o com alguém que precise de um lembrete de que a força silenciosa sempre prevalece. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder a nossa próxima história de valor e triunfo. Até breve!